Muito boa noite, senhoras e senhores. Hoje é dia 2 de julho de 2021. Confirmem para mim se vocês estão, quem está online, se está me vendo, me ouvindo e vendo a tela. Sim, professora. Ok? Sim, professora. Bom, muito boa noite para quem está aqui no presencial. Se tiver baixa a minha voz, vocês me falem, certo? Olha só, pessoal. Alunos do Fernanda Pérez, alunos que são do meu intensivo também, a gente passou por todo o conteúdo de direito penal e processo penal, tá? Aqui no Fernanda Pérez eu não trabalhei legislação especial, mas foi trabalhado como professora de Alberto. Então aqui foi mais do que bem trabalhado, o de Alberto é sensacional. Okay? Então eu trouxe aqui para vocês. Pessoal, perguntei no início se vocês estavam me vendo, me ouvindo. Confirme novamente, vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo? Tá normal, sim, professora. Sim, obrigada. Então, vamos lá. Foi trabalhado todo o conteúdo. Direito penal, estou muito tranquila. Processo penal também. De toda forma, amanhã, sábado de manhã, 9h30, eu vou fazer um apanhado geral, 9 horas, tá? 9 horas. Vou fazer um apanhado geral, tipo assim, aqueles tiros do que eu acho que vai cair, entendeu? Vai ser online, certo? Vai ser online. Eu vou mandar aqui no grupo do Fernanda Pérez, vou mandar, quem quiser assistir, é online amanhã de manhã. Não vou sair de casa amanhã, não. Eu não sei se a Fernanda está programando alguma coisa para tarde, eu acredito que sim. À tarde, né? De manhã ela programou? Ela vai entrar que horas? 9? Ah, tá. Então eu dou meu tiro em outro canto. Né? Mas, de toda forma, nós trabalhamos tudo que nós precisávamos trabalhar, tá certo? Aqui dentro de direito penal, pessoal, aquilo que sempre cai, que é algo que eu não tenho nem dúvida de que vai cair, essa parte de lei penal no tempo. Olha só, por que vai cair lei penal no tempo, pessoal? Por causa do pacote anticrime. Galera, não me mandem mensagem no WhatsApp, porque eu não estou vendo, tá? A lei penal no tempo vai cair por causa do pacote anticrime, sem dúvida, tá? Sem dúvida vai cair lei penal no tempo. Então, se você tem alguma dúvida com relação a isso, vá na sua prova. Aqui também, em retroatividade da lei penal, pode ter certeza que vai vir também por causa do pacote anticrime, as modificações que o pacote anticrime trouxe, tá bom? Hoje, né, tudo isso aqui nós trabalhamos. De preferência, se vocês tiverem tempo agora, à noite, revejam aquela aula em que eu trabalhei com vocês, crimes contra o patrimônio, crimes contra a pessoa, crimes contra a administração pública, bota lá no modo acelerado e assistam. Vocês lembram que eu trabalhei aqui em sala de aula pessoalmente. Então, assistam. Eu vou liberar essas aulas lá no meu canal do YouTube hoje, para quem não é do Fernanda Pérez. Só acompanhar lá no canal do YouTube, que eu vou liberar 3 aulas lá. Você assiste elas rapidola, você resolveu. Relembrou tudo que era importante para crimes contra a vida, tudo que era importante crime contra o patrimônio, crime contra a administração pública. Por favor, assistam, beleza? Agora aqui, pessoal, hoje eu venho com processo penal e eu vou trabalhar 2 temas que eu tenho certeza quase que absoluta, né, que vem na sua prova, tá? Certeza quase que absoluta que vem na sua prova. Fernanda Pérez recebeu aqui aula sobre inquérito policial, né? Assistiram? Oi? Não, eu perguntei se você recebeu a aula que eu dei em vídeo sobre inquérito policial. Então, 1 hora de aula, eu encaminhei para a Fernanda. Encaminhei para a Fernanda e encaminhei para vocês aqui. Mas, Gilberto trabalhou, Deus o livre, tá muito bom. Eu digo assim, só para relembrar, tá? Olha só, presta atenção. Um tema que eu não tenho dúvida de que vai vir na sua prova é o tema de competência, senhores. Competência. Competência sempre cai em prova. Eu trouxe aqui para vocês grifadas palavras, caixa alta, aquilo que eu acho que é muito importante. Então, já abra aí o seu artigo 69 em diante, tá? Eu escolhi aqui, para relembrar hoje, 2 temas
que é prisão em flagrante, que sempre vai cair, né? E que eu acho também que pode cair por causa da ação controlada, tá? Eu acredito numa questão de ação controlada na discursiva. Quem não estudou ação controlada, estudem logo lá na lei de organização criminosa e na lei de tráfico de drogas. E aí você já faz um paralelo com a prisão em flagrante, tá? Ok? O flagrante postergado. Não sei porque hoje à tarde eu dei uma cochilada e me veio essa coisa da ação controlada, né? Na prova de delegado, eles cobraram na peça discursiva uma modificação do pacote anticrime. Então, eu acredito que também pode ser algo relacionado a isso na sua questão discursiva. Mas eu estou muito tranquila porque, tipo assim, nós trabalhamos tudo. Vamos lá, pessoal, olha só. Primeiro passo importante aqui com relação à competência. Quais são as circunstâncias que determinam a competência no processo penal? Porque quando eu falo em competência, vocês entendem que é o juiz que vai julgar. Quem é o juiz que vai julgar aquele determinado crime, tá? E a competência vai poder ser determinada ou pelo lugar da infração, você já leva como regra isso aqui, pessoal, tá? O lugar da infração, ou domicílio do réu. Nós tivemos uma modificação recente, né, relacionado ao crime de estelionato praticado mediante virtualmente, né, aquela situação, e que o domicílio pode ser da vítima. Antes eu dava aula falando o seguinte, olha, em nenhum momento o domicílio da vítima é causa firmadora da competência, ok? Mas hoje nós vamos ter, mas não vai cair na sua prova, tá? Não é que não pode cair na sua prova. Se for cobrado na sua prova, é uma questão passível de anulação, tá bom? Porque só pode cair qualquer modificação que foi até o dia do edital. Então, fora o domicílio do réu. Gente, daqui eu já peço para vocês anotarem que é somente em caso de ação penal privada, certo? Só em caso de ação penal privada é que vai poder se firmar pelo domicílio do réu. Outra situação aqui, pessoal, é a situação relacionada à natureza da infração. Determinando-se, né, pessoal, vamos lá, crime doloso contra a vida, a gente já sabe que é o tribunal do júri. Algo envolvendo violência doméstica, a gente já sabe que é a vara da violência doméstica. Algo que envolva menor, a gente já sabe que é a vara da infância e da juventude, ok? Então, aqui eu tenho a natureza da infração. Eu vou ter também a distribuição, senhores. Na distribuição é quando eu tenho juízes, com mais de um juiz competente naquela comarca, e aí é feito no próprio setor de distribuição um sorteio para saber qual vai ser a vara que vai ficar naquele processo. Além disso, eu tenho as causas que eu vou chamar de causas modificativas da competência, que é a conexão e a continência. Quando eu falar em conexão, eu estou falando em crimes. Quando eu falar em continência, eu estou falando em agentes. Lembra disso na hora da tua prova. Vários crimes, não sei o que, é conexão. Várias pessoas, não sei o que, é continência. Tá? Então, levem isso para sua prova, porque pode ser que isso caia, certo? E você precisa relembrar isso, tá bom? Aí, pela prevenção, pessoal, nós vamos ver aqui pela prevenção e pela foro por prerrogativa de função. Então, lembrem-se disso, nós temos, então, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 causas que determinam a competência jurisdicional. Nós vamos relembrar aqui cada uma delas, tá bom? Nós vamos relembrar aqui cada uma delas. Senhores, primeiro é o lugar da infração. Gente, ó, presta atenção numa coisa aqui. Quando a gente falar em... teve até uma questão na prova de delegado, tem um pessoal pedindo uma anulação de uma questão, inclusive o professor Chiquinho, que é do Supremo TV, que é o cara, para mim, dos mais fodas, como professor de direito penal, eu discordo um pouco dele do recurso que ele fez para a prova de delegado, né? Eu, inclusive, eu errei essa questão, mas eu acho que não vai ser anulada, em que pese ter sido um cara muito foda ter feito esse recurso. Porque olha só, pessoal, quando a gente trabalha, deixa eu puxar aqui uma tela
uma tela em branco, rapidinho, depois eu volto para lá. Olha aqui. Quando a gente trabalha as teorias importantes, né, pessoal? Eu tenho lá a teoria que fala sobre o lugar do crime. E quando eu estou falando em lugar do crime, eu estou falando dos crimes plurilocais, tá? Nos crimes plurilocais, pessoal, para saber, né? Começou aqui no Rio de Janeiro, terminou lá em São Paulo. Quem é que vai ser, né? Eu estou falando em várias comarcas, 2 ou mais comarcas. A teoria aqui, sim, a teoria da ubiquidade. Ok? Teoria da ubiquidade. Aí eu tenho lá, né, o tempo do crime. O tempo do crime tá tranquilo, né? Teoria da atividade. Da ubiquidade, então, posso chamar de mista, porque vai ser local do crime, tanto onde teve ação ou omissão, tanto onde teve o resultado. Crimes plurilocais, teoria da ubiquidade, tá bom? Eu vou falar para vocês, como ainda não saiu nenhuma situação referente à anulação. Ó, vocês não vão conversar, não. Vocês vão prestar só atenção em mim aqui, porque eu vou dar a questão da tua prova. Presta atenção. Então, olha só, eu vou falar para vocês o que a banca OCP considerou como correta na prova de delegado, tá bom? E eu vou ter aqui com relação à competência. A competência, pessoal, quando eu tiver relacionado crimes à distância. Ok? Crimes à distância. Só ver aqui rapidinho. Só um segundo, gente. Ver se eu consigo buscar aqui. E aqui no caso, pessoal, dos crimes à distância, gente, eu estou relacionando aqui a diversas a países diferentes, né? Aonde, peraí que eu só fiz uma troca doida aqui com vocês, tá? Aqui é crimes à distância. Perdão. E aqui crimes plurilocais. Ficou mudo para vocês aí? Deixa eu ver se eu mexi em alguma coisa aqui. Não, tá tranquilo. Voltou? Voltou? Ficou mudo aí? Alguém tá indo? Só me fala rapidinho para eu poder voltar. Não, tá normal, professor. Ah, voltou. Então, olha só. Aqui, só perdão que eu fiz uma troca rapidinho aqui, tá? Então, quando eu falar em lugar do crime, pessoal, eu tô falando em crimes à distância, tá, gente? Ou seja, a teoria vai ser a teoria da ubiquidade. Eu tô falando em mais de um país, começa no Brasil e finaliza em outro lugar. Quando eu falar em competência, aí sim, perdão, eu estou falando em crimes plurilocais. E ao falar em crimes plurilocais, eu estou falando de competência. Aconteceu o crime numa comarca, depois foi para outra comarca, o resultado num local, a ação num local, o resultado no outro. Aqui, pessoal, eu tenho a teoria do resultado. Ok? Aqui eu tenho a teoria do resultado. Qual foi a problemática? E por isso que eu acho que pode ser cobrado também na prova de investigador. Caiu o seguinte, gente, que os crimes plurilocais nunca poderá ser utilizada a teoria da ubiquidade. Na verdade, pessoal, os crimes plurilocais, nós utilizamos a teoria do resultado. Ela está envolvendo o quê? Competência. Para a banca OCP, ela entendeu claramente que o crime plurilocal, a gente não vai utilizar a teoria da ubiquidade. Vocês estão entendendo?
Assim como ele falou lá nos crimes conexos, foi uma questão da prova de delegado. Estava tentando procurar aqui para ver se eu achava a página da foto, da prova de delegado que caía isso. Então, guardem na sua memória. O professor lá do Supremo TV, ele fez um recurso que eu, particularmente, mesmo com toda a minha insignificância, eu discordo, né? Porque, claramente, os crimes plurilocais, pessoal, é onde aconteceu o resultado. Vai ser na comarca onde teve o resultado do crime. E é o que eu tenho, no artigo 70. Quando eu trato da teoria da ubiquidade, é porque eu pego um pedaço da teoria da atividade e um pedaço da teoria do resultado e eu pego nos dois. Ou seja, um crime iniciou sua execução no Brasil e finalizou na Espanha. Gente, vai ser local do crime tanto aqui no Brasil quanto na Espanha. Mas, para isso, eu tenho os crimes à distância. E lá no direito penal, é o direito penal que se preocupa com isso. Por isso que essas duas teorias são relacionadas ao direito penal e essa teoria é relacionada ao direito processual penal. Então, levem para a sua prova, porque assim foi cobrado pela OCP na prova de delegado, que eu não tenho como ter nos crimes plurilocais a teoria da ubiquidade. E que fez alguns professores discordarem, eu não discordo, porque é claramente o que está lá no artigo 70. Deu para entender isso, sim ou não? Então, vamos lá. Lugar do crime, eu estou falando de crimes à distância. Se eu falei crimes à distância, eu estou falando, iniciei a execução no Brasil e termina em outro país. Ok? Então, é isso que o direito penal vai verificar. Teoria da ubiquidade. Teoria da atividade, tranquilo. Crimes plurilocais são em diferentes comarcas. Ok? E aí, a teoria do resultado. Levem isso para a sua prova. Então, olha só. E aqui está a prova do que eu vou falar para vocês. O próprio artigo 70 já fala, dá uma olhada. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar. Teoria do resultado. Então, nos crimes plurilocais, aqui são crimes plurilocais, eu tenho a teoria do resultado. Estabelecimento de competência. Agora, olha só. Se eu estiver diante de um crime tentado, pessoal, na verdade, então vai ser lugar do crime, presta atenção, o lugar onde teve o último ato, eu disse o último ato de execução. Olha só, gente, aí, aqui ele vem determinando competência para julgamento, não é para saber onde o crime aconteceu. Saber onde o crime aconteceu é crime à distância, é teoria da ubiquidade, quem cuida disso é o direito penal, não é o processo penal. Agora, diante de uma situação em que eu iniciei a execução do crime no território nacional e eu finalizei em outro país, eu quero saber dentro do Brasil, já que aqui dentro do Brasil também é lugar do crime, eu preciso saber aqui dentro do Brasil quem é a comarca competente para julgamento. Vocês estão entendendo bem o que eu estou falando? Não me confunda isso na hora da sua prova. E aí, pessoal, a competência vai ser do lugar, dê uma olhada, em que tiver sido praticado no Brasil o último ato de execução. Olha lá. Agora, presta atenção aqui. Aí o Código ainda fala que quando o último lugar da execução for praticado fora do território nacional, ainda assim, como eu sei que se o crime começou aqui no Brasil, finalizou na Espanha, eu sei que o direito penal diz que o lugar do crime é os dois, então aqui dentro do Brasil eu preciso saber quem é o juiz competente. No caso do último ato de execução ter sido na Espanha, pessoal, quem vai ser o juiz competente aqui? Vai ser, olha aqui, o juiz do lugar em que, embora parcialmente, tenha produzido ou deveria ter sido produzido o resultado. Isso vai vir na sua prova, vai despencar. Competência vem derrubando porta, vai ser cobrado, tá? Ainda tem uma possibilidade, Brenda. E se eu tiver em certo limite territorial de 2 ou mais comarcas? Galera, lembra lá? O crime aconteceu ali na Ilharga de Rurópolis com Santarém, né? Na Ilharga de Rurópolis com Santarém. Eu não sei qual que é, não pode ser determinado se era Rurópolis ou Santarém ainda. Quem vai ser? Lembra quando eu falei a palavra incerto? Se eu falar local incerto, qual outra palavra que eu lembro? Prevenção. Boa, Silvia. Então vai se firmar, olha aqui, pela prevenção. Outra situação, pessoal, aqui não apareceu, tá? Mas crime continuado ou permanente
Lê aí, Breno. Lê aí o que está no teu código, se não é a prevenção também. É os parágrafos do artigo 71. Pode? Artigo 71. Tratando-se de infração continuada permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Boa, tá vendo? Não tá aí, mas eu te falei. Olha só, aqui falou em crime continuado, falou em crime permanente, eu falo em prevenção. Falou em duas ou mais comarcas, eu falei em situação incerta, eu também falo em prevenção. Vai vir na sua prova? Vai. Vai vir na sua prova? Vai. Ok? Beleza. Competência pelo domicílio ou residência do réu. Vamos ver aqui quais são as únicas situações em que eu vou ter a competência pelo domicílio do réu sendo estabelecida. Gente, olha só. Qual situação eu vou ter aqui? Gente, primeira situação em que eu terei é na parte em que, não tendo sido conhecido o lugar da infração. Então, não sendo conhecido o lugar da infração, vai ser domicílio do réu, ok? Aí, olha só, o réu tem mais de uma residência. O réu tem mais de uma residência. Mais de uma residência, vamos lá? Prevenção. Se o réu não tiver residência certa, ou se ele tiver ignorado o seu paradeiro, vai ser o juiz que tomar primeiro conhecimento do fato. Gente, gravem isso, levem isso para a sua prova, tá? Isso aqui é letra fria de lei, 70% da sua prova vai ser letra fria de lei. E você precisa fazer quantos pontos para passar? 6? Para corrigir a redação? É possível? É possível? Não, é possível mesmo. Vai bem em processo, vai bem em penal, vai garimpando nas outras, é possível. Eu acho que quando eu passei, eu fiz 7,4 ou 7,2. Não me lembro. Mas fiquei dentro do número de vaga já. Com essa pontuaçãozinha. 7,2, né? Fiquei dentro do número de vaga já. Olha aqui. Aí eu tenho a outra situação, que geralmente é que é cobrada em prova, por isso que eu coloquei lá para vocês. No caso de exclusiva ação penal, olha só, eu vou ter uma situação em que não é conhecido o local da infração. Aí eu posso optar pelo domicílio do réu. Agora eu vou ter uma situação, pessoal, em que é conhecido, ok? Aqui é conhecido o lugar da infração, certo? Mas o querelante pode preferir o domicílio do réu quando ele estiver diante de exclusiva ação privada, tá? Então, neste caso, vai poder sim ser escolhido o domicílio do réu. Então, eu tenho duas situações, quando eu não sei qual é o domicílio do réu, ou quando eu tiver quando eu não sei onde é o lugar da infração, ou quando eu sei o lugar da infração, mas eu estou diante de uma ação penal privada, o querelante pode falar, não, eu quero que seja lá no rumo da casa dele, tá? Beleza? Natureza da infração, pessoal. O que eu quero que vocês lembrem aqui? Quem vai determinar a competência pela natureza da infração vai ser a lei de organização judiciária. Então, cada tribunal vai determinar isso, ok? Cada tribunal, a sua organização judiciária, vai verificar como vai ser a distribuição da sua competência, tá certo? A distribuição da sua competência. Mas tem uma que não vai ser a lei de organização judiciária. Tem uma que vai ser constitucional. E essa constitucional, pessoal, é a do Tribunal do Júri. Por isso que, até na conexão ou continência, o Tribunal do Júri, ela se sobressai sobre qualquer uma, tá? Então, Constituição Federal. Então, salvo a do Tribunal do Júri, esses detalhes podem ser cobrados na sua prova, ok? Tribunal do Júri, pessoal, qual a competência dele? Crimes dolosos contra a vida. Pode crime culposo? Não. Tá? Consumado ou tentado. Paulinho, ele vai dizer na sua prova que é só consumado. Tu vai dizer não, é tentado também. Olha só, pessoal, aqui ele fala do artigo 122.
O artigo 122 foi uma modificação legislativa que veio logo em seguida ao pacote anticrime, né? E ele trouxe o quê? A situação da auxílio, instigação ou a automutilação, né? Lembrem-se, a automutilação não é crime doloso contra a vida. Então, a pessoa que incita alguém, que induz alguém, auxilia alguém na automutilação, não vai ser julgado pelo tribunal do júri. Tá certo? Beleza? Ok? Vamos lá. Só se for circunstâncias relacionadas ao suicídio. Olha lá, pessoal. Eu estou numa situação em que eu estou num crime doloso contra a vida, ok? E aí o juiz, ao invés de pronunciar, o juiz desqualifica e fala o seguinte: olha, não é um crime doloso contra a vida, foi uma lesão corporal seguida de morte. Neste momento, pessoal, ele vai remeter o processo para a instância competente. Então, sai do tribunal do júri antes da pronúncia. Essa parte aqui é antes da pronúncia, tá? Ele vem ver que não é um crime doloso contra a vida. O que ele faz? Ele mesmo remete para o outro juiz, para o juiz competente, tá bom? Agora, o que pode vir na sua prova, que são detalhes que às vezes você não se atenta, salvo se for uma jurisdição mais graduada, salvo se for uma jurisdição mais graduada, ou seja, está lá no tribunal, por exemplo, né? Enfim, beleza? Agora, olha só, o juiz pronuncia. Só que chega lá, pessoal, quem faz a desclassificação é o próprio tribunal do júri. O juiz entendeu que era um crime doloso contra a vida, fez a pronúncia, ok? E desqualificou para o crime no tribunal. O tribunal do júri lá, as pessoas que estão lá, né, o conselho de sentença, vira e fala: não é crime doloso contra a vida. E ao falar que não é crime doloso contra a vida, pessoal, o que vai acontecer? Mesmo o conselho de sentença falando que não é, o juiz vai proferir aquela sentença, o mesmo juiz do tribunal do júri. Então, eu tenho duas circunstâncias diferentes. Aqui, é se ainda não tiver pronúncia. Aqui, é se já... Lá na caixinha, só passar. Se já tiver pronúncia, ok? Então, preste muita atenção nas duas circunstâncias aqui, porque pode ser que ele seja cobrado detalhadamente na sua prova. Aqui, com relação à distribuição, pessoal, né? A distribuição, eu pressuponho que exista, né? Mais de um juiz competente naquela comarca. Então, é um sorteio que é feito, né? Então, dá uma olhada aqui, o que eu tenho. Olha só. A precedência da distribuição, ou seja, aquele juiz que primeiro recebeu lá, fixará a competência quando na mesma circunstância judiciária houver mais de um juiz igualmente competente, tá? Aí ele fala: a distribuição realizada para efeito da concessão de fiança, distribuiu aquele processo para conceder a fiança logo lá na prisão em flagrante, ou quando foi o pedido de decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência, vai prevenir a dação penal. Lembrem desse detalhe na sua prova. Outro ponto que eu achei importante trazer para vocês aqui, pessoal, é o que está relacionado à conexão e continência. Vamos lá, lembrem-se, só para lembrar, falei em conexão, eu falei em crimes. Né? Se ocorrendo, olha aqui, duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas, por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Falei em vários crimes, eu falei em conexão. Se no mesmo caso houverem sido praticadas para facilitar ou ocultar a umas ou conseguir impunidade ou vantagem, é vários crimes, é conexão. Quando a prova de uma infração, olha aqui, influir na prova de outra, tudo aqui é conexão. Agora, a continência, gravem só esse aqui, ó. Duas ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. Tá? Continência.
Pode buscar isso na sua prova? Pode. Vai lembrar, Brenda? Beleza. Olha aqui. Agora, isso daqui é muito importante. Despenca em prova. Cai muito em prova. É com relação à situação em que, gente, a conexão e a continência importa modificação original de competência. Como assim? Eu cometo 2 ou mais crimes, né? Ou então eu tenho 2 ou mais pessoas. Uma pessoa tem foro por prerrogativa de função no tribunal. A outra não tem foro de prerrogativa de função. Só que eu preciso reunir os processos juntos. Entendeu? A pessoa cometeu um crime comum, só que em conexão ela cometeu um crime doloso contra a vida. Esse crime comum iria para a vara comum e o outro iria para o tribunal do júri. Só que como foi em conexão, eu tenho que reunir os processos para facilitar o julgamento. Só que aí, na hora de reunir esse processo, lembre, para quem que vai esse processo? Quem que vai puxar esse processo? Então, aqui a gente vai ver. Olha só, quando eu tiver, pessoal, competência, vamos lá, no caso de conexão, um crime, ele é de competência do tribunal do júri e o outro da justiça comum, o imã mais forte é o do tribunal do júri, então vai puxar para ele, tá? Então, a competência vai ser a competência do tribunal do júri. Agora, olha aqui. Imagina que eu tenho em conexão um crime que foi cometido aqui em Santarém e um crime que foi cometido lá em Rurópolis. Bora lá, pessoal. Vou precisar unir porque eles foram crimes conexos, não foram? Sim. Aí tem essa possibilidade? Tem. Tá? Um crime foi para ocultar o outro. Eu matei alguém aqui e aí eu matei a testemunha em Rurópolis. Tem conexão? Tem, porque um crime eu fiz para assegurar a impunidade do outro. É melhor eu reunir os 2 processos. É conexão ou continência? Conexão. Falei em crimes, eu falo em conexão. Continência, eu falo em pessoas, tá? Então, olha só. Se for Santarém ou Rurópolis, pessoal, são jurisdições da mesma categoria. Então, eu vou ter 3 situações em que eu vou firmar a competência. Quando? Vai ser no lugar da infração em que eu tiver a pena mais grave. Aqui foi homicídio qualificado, né? Por exemplo. Aí, se as penas forem de igual gravidade, beleza. Quem vai ter o imã mais forte? Aquele lugar onde teve o maior número de infrações. Vai vir na sua prova isso. E em qualquer outra circunstância, pessoal, o coringa é a prevenção. Se tu não lembrar de nada na hora da tua prova, eu indico que você chute prevenção. Não lembrei de nada, mete a prevenção. Tá? Ela é muito cobrada. Agora, olha aqui, pessoal. Se eu tiver jurisdição de categoria diferente, vamos lá, o prefeito, ele comete um crime junto com um particular, em continência. Vamos lá, cometeram juntos, né? Só que o prefeito tem foro por prerrogativa de função lá no Tribunal de Justiça. A Brenda, coitada, vai se lascar aqui em Santarém mesmo, aqui no juiz da vara criminal, não é isso? Muito bem. Só que é o seguinte, como foi em continência, junta os 2. Só que vai ficar para o Tribunal do Júri ou para o juiz daqui? Olha só, concurso de diversas categorias. O tribunal está numa categoria, o juiz da vara comum está em outra. Vai predominar o de maior graduação. Então, o tribunal vai puxar os 2 processos, tá? Agora, eu tenho um crime comum que foi cometido em conexão com o crime eleitoral. Crime eleitoral é justiça especial. Quem vai prevalecer? A justiça especial. Vai todo mundo ser julgado lá pela juíza eleitoral. Beleza? Tranquilo até aí, sim ou não? Agora, olha só. Muito importante. Tanto a conexão quanto a continência importa unidade de processos. Unidade de processo para facilitar o julgamento. Vocês acham que, por exemplo, o cara mata uma pessoa de Santarém. Aí, para assegurar a impunidade do crime, ele mata uma testemunha lá em Rurópolis. Galera, não é muito mais fácil unir os 2 processos aqui? Sim ou não? Porque elas estão... Se eu matar alguém aqui, matar alguém lá para assegurar o crime, é conexão ou continência? Conexão, tá? Muito bem, lembrem disso. Falou em crimes, conexão. Falou pessoas, continência, tá? Aí, neste caso, eu vou reunir os processos. Então, lembre-se, pode marcar na sua prova seguramente que a conexão e a continência importam união de processos. Só que vai ter algumas situações, pessoal, que os processos da justiça não vão aceitar essa união. Por exemplo, justiça militar não se mistura com ninguém. Então, você cometeu um crime militar em conexão com um crime comum. Você vai ser julgado
pela justiça comum e vai ser julgado pela justiça militar, porque a justiça militar não quer ninguém junto com ela, tá? Se tiver uma jurisdição comum e juízo de menores, quer ver aqui a situação? Imagina que isso daqui também pode vir na sua prova, tranquilo de vir numa questão discursiva. Eu acho, gente, assim, o tanto que vocês já estudaram direito penal, processo penal, eu acho que está muito tranquilo qualquer questão de subjetiva que vem para vocês. É só vocês lembrarem mesmo. O que você lê, passar para o caderno. Entendeu? Vá seguro. Vá seguro em escrever da forma como você escreve. Ah, Fabi ensinou a escrever assim. Foda-se a Fabi, eu vou ensinar do jeito que eu sei. Entendeu? Não é o momento mais já de você querer decorar como eu faço, ou de decorar como a Fernanda faz. Não faça isso com a sua vida agora, hoje. Entendeu? Não faça isso. É para ter feito há 2 meses atrás, 3 meses atrás, quando começou as aulas de discursiva, sábado de manhã, né? Quando eu dei a semana da discursiva, aí sim. Mas fora isso, agora não dá tempo. Vai ser, é o que eu falei, vomita a resposta lá no seu caderno. Só não deixe de escrever. Porque surge. É igual eu fiz pouquíssimas peças estudando para a prova de delegado. Mas eu sabia a estrutura e eu tenho conteúdo. Lá na hora que eu acho que eu fiz rascunho, eu fiz nada, não dá tempo de fazer rascunho, não. Fui de uma vez e foi ficando aquele trem mais lindo do mundo. A peça. Qualquer questão discursiva. É isso que vocês vão ter que fazer na hora. Não vai dar de fazer rascunho, pô. Vocês vão ter que fazer apontamento. Não tem aquelas coisas que eu faço toda vez em primeira aula minha de discursiva? Que eu pego a questão e eu vou apontando, eu vou colocar isso no primeiro parágrafo, vou colocar isso no segundo, isso no terceiro, isso no quarto. Faça isso, mas depois, meu amigo, é direto. Não dá tempo de tu fazer rascunho. Se tu fizer rascunho, tu vai te lascar. Já tô dizendo. Experiência de quem faz prova com redação junto. Tá? Não tem problema você errar, basta que você risque. Errou uma palavra aqui, você risca ela. Então não vem botar entre parênteses, não inventa moda. Dá um risquinho, não tem problema nenhum. Olha só, gente. Só que, se por acaso eu tenho uma situação de continência que eu uni os processos, sobreveio doença mental em algum dos réus, eu separo. Ok? Se, por exemplo, um dos réus está foragido e ele vai ser julgado à revelia, eu separo. Tá? Então, olha lá. Justiça comum e militar. Justiça militar não se une com ninguém. Juizado de menores, olha aqui a situação lá, corrupção de menores. A Paula comete um assalto e leva para um assalto a sobrinha dela de 16 anos. Ok? Para assaltar junto com ela. É concurso de pessoas? É. Mesmo a menina sendo menor? Mesmo sendo menor. Além da Paula responder pelo roubo, ela vai responder pela corrupção de menores. Foi incontinência? Foi. Vai unir os 2 processos? Não vai. Uma vai para o juizado, vai para a justiça dos menores e outro vai ficar ali. Por quê? Porque eu não uno aqui, tá bom? Sobreveio doença mental em algum deles. A Brenda e a Paula assaltaram um banco. Vai unir os processos das duas? Vai, claro. Vai ser um processo só, continência, pô. A Brenda ficou doida. Incidente de insanidade mental para a Brenda. Separa o processo. A Brenda está foragida, só consegui citar a Paula. Separa o processo. A Brenda está à revelia, separa o processo. Ok? Agora, olha só. Aquelas coisas que eu falei para vocês são situações obrigatórias. Obrigatórias de separação do processo. Agora vai ter uma situação que é facultativa. Já contei aquela história para vocês que aqui em Santarém teve aquela venda, há muitos anos atrás, de um monte de certificado de ensino médio. Um monte. Foi descoberto. E esse processo estava em Itaituba porque muita gente das faculdades lá começaram a fazer faculdade com esse ensino médio comprado. Tinha um processo lá que tinha uma caralhada de gente, dava umas 50 pessoas. Imagina essa pessoa já formada e trabalhando, perder tudo. Perde tudo, gente. Entendeu? Como era muita gente, achava 30. Os outros 20 não achava, não citava, morreu, enfim, tal. O que o juiz falou? Meu Deus do céu. Se eu ficar com 50 dentro do processo, esse processo não vai andar. Porque só dá para passar de uma fase quando uma fase estiver toda completa. Eu só posso para a fase de instrução quando todos tiverem sido citados. Acham para citar 50 de uma vez? Eu não acho. O que o juiz faz? Bora separar. Então, eu tenho a separação facultativa, tá? Quando, olha aqui, as circunstâncias tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou lugares diferentes, ou quando pelo excessivo número de acusados, ou para não lhes prolongar a prisão provisória, entendeu? Ou por outro motivo relevante. Então,
está aí a discricionariedade do juiz dentro dessas circunstâncias, tá? Isso daqui é o que eu acho que pode vir na sua prova com relação a isso. A prevenção, pessoal, competência por prevenção. Vai verificar a competência por prevenção, pessoal, quando eu tiver 2 ou mais juízes igualmente competentes com jurisdição cumulativa e um deles tiver antecedido o outro na prática de algum ato. Entendeu? Agora, olha aqui, como que pode vir aqui na sua prova? Ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou queixa. Lá na tua prova, vai dizer o seguinte, só se não tiver sido oferecida a denúncia ou queixa. Você vai lembrar que é ainda que, ok? Vai lembrar que é ainda que. Competência aqui por prerrogativa de função, pessoal. É a competência do que a gente tem lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então, eu vou ter aqui, né, Supremo Tribunal Federal, o STJ, né? Então, olha aqui, olha, o STF, tá? STF vai julgar quem? Os ministros nos crimes comuns, ministro de Estado, salvo crime conexo com o presidente da República, procurador-geral da República, desembargadores de tribunal, ministro, blá, blá, blá. Ok? Tem que lembrar isso aqui, só mais ou menos isso daí, certo? Agora, essa parte aqui relacionada às disposições comuns para tudo isso que eu falei para os senhores, é muito relevante mesmo. Então, olha só, prestem muita atenção que costuma cair muito em prova. Olha, no processo por crime praticado fora do território brasileiro, vai ser competente o juiz da capital do estado. Então, o crime, ele foi praticado fora do território brasileiro, mas ele é competência do estado. Tem como óbvio, né, gente? Nós estudamos o artigo 7º lá do Código Penal, extraterritorialidade, condicionada ou incondicionada, né? Então, nesse caso, pessoal, vai ser competente aqui no Brasil quando o lugar onde houver a última residência do acusado. Esse que vai ser competente. Grife, porque pode vir na sua prova. É os gatilhos de memória agora que você vai ter que acionar. Ok? Agora, e se o cara nunca residiu no Brasil? Vai ser lá no juiz da capital da República. Cuidado que eles vão falar para vocês que vai ser lá no juiz da comarca de onde ele mora. Não. É do estado onde ele mora, da capital de onde ele mora. Por exemplo, a Brenda cometeu um crime que foi puxado à extraterritorialidade brasileira, né? Vem ser julgada aqui. A Brenda mora em Santarém, então vai ser o juiz da comarca de Santarém? Não, a Brenda vai se lascar que ela vai ter que ir para Belém responder o processo. Por quê? Porque nesse caso é competente o juízo da capital do estado, onde houver por último residido o acusado. Olha só, se vir algo na sua prova, você errar isso é porque sacanagem. A culpa vai ser da banda. Tudo que eu errei, eu coloquei culpa na banda. A culpa é minha, eu boto quem eu quiser. Tá? O cara nunca morou no Brasil, juiz lá de Brasília, capital da República. Tá? Olha lá. Agora, pessoal, no caso lá de extensão do território nacional. Quem é a extensão do território nacional? Embarcação ou aeronave. Embaixada é a extensão do território nacional? É, pessoal? Não. Embaixada não é extensão do território nacional. Gente, olha só. Crimes cometidos em qualquer embarcação, nas águas territoriais da República, ou nos rios e lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacional e em alto mar, serão processados e julgados pela justiça do primeiro. Pessoal, eu disse primeiro porto brasileiro em que tocar a embarcação após o crime. Tá certo? Ou quando se afastar do país, pela do último em que houver tocado. Gente, eu consigo enxergar 1,5 milhão de questões sendo cobradas com isso. Ou quando se afastar do país, do último em que houver tocado. Agora, olha só. Crimes praticados, a mesma coisa aqui. Essa aqui é a mesma coisa e essa aqui é igual. Só que uma é com embarcação da aeronave, né? Então, a aeronave não vai parar em porto, né? Então, olha só. Crime praticado a bordo de aeronave nacional. Dentro do espaço aéreo brasileiro a bordo de aeronave, vai ser quem? O local onde ela tiver em pouso após o crime,
ou pela comarca de onde ela houver partido. Ok? Essas aqui são as minhas apostas para a competência. Quem tiver tempo ainda, eu indico que vocês leiam. Eu vou encaminhar no grupo para vocês essa noite algumas informativos sobre competência que é importante a gente dar uma passada de olho, né, antes de dormir. Ok? Minha outra aposta para a prova é que pode ter uma questão sobre prisão em flagrante, tá? Minha outra aposta para a prova é que pode ter uma questão sobre prisão em flagrante. Ok? Olha só. Vamos lembrar aqui algumas coisas, pessoal. Qualquer pessoa do povo poderá, e as autoridades policiais, seus agentes, deverão. Tá certo? Poderá e deverão. O que é flagrante delito, pessoal? Quando a pessoa está cometendo a infração, acaba de cometê-la, flagrante próprio. Quando ela é perseguido, logo após, pela autoridade policial, em situação que faça presumir. Flagrante o quê? Impróprio. Quase flagrante. Ela é encontrado logo depois. Flagrante o quê? Presumido. Ou flagrante ficto. Pessoal, mas é o seguinte, esse encontrado aqui é um encontrado de alguém que estava procurando, tá? É um encontrado de alguém que estava procurando. Tá certo? Vamos lá. Crime permanente, pessoal, a galera tá em flagrante de delito enquanto não cessar a permanência. Vamos lá. Sequestro. A Paula sequestrou a Brenda, pessoal. No dia 1º de janeiro de 2021, lá na virada do ano. Até hoje a Brenda está sequestrada. Quando foi o flagrante do delito? Qualquer momento. Enquanto ela não cessar a permanência, enquanto ela não cessar a Brenda, ela não soltar a Brenda, ela está em flagrante delito. Ok? Se eu falar em determinação de competência em crime permanente, como vai ser? Determinação de competência em crime permanente. Ah, questão de prova, acabei de falar. Prevenção, gente, acorda. Da véspera de prova, acabei de falar uma coisa e vocês não se ligam rápido. Vai ter que pensar rápido nisso. Falei em prevenção, eu falei em permanência, falei em crime continuado. Lembra da prevenção, tá? Olha só, pessoal, alguns pontos importantes, detalhezinhos importantes que eu queria relembrar com vocês aqui para a sua prova. Apresentado preso à autoridade competente, autoridade competente, ela ouvirá o condutor. Gente, o condutor pode ser qualquer pessoa. O condutor é aquela pessoa que conduziu a pessoa perante a autoridade policial. Se você, que é qualquer do povo, realizou a prisão, você é o condutor, tá? E colherá desde logo a sua assinatura, a assinatura de quem? Do condutor, e vai entregar cópia do termo de recibo ao preso. É aquela situação que fala, né, que o preso tem direito a ter conhecimento de quem fez a sua prisão. É isso aí. Na prática, como que ele vai ter conhecimento? Nesse termo que ele assina aí com o condutor. Tá, pessoal? Depois disso, pessoal, depois que o preso sabe quem foi que fez a prisão dele, que ele assinou esse papel, aí é que vai se proceder a oitiva de testemunhas que o acompanharam e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita. E depois disso, pega a assinatura de todo mundo. Agora, olha só. Neste caso, pessoal, aqui eu ainda estou na fase da prisão-condução, né? Conduzir perante a autoridade policial. Depois que todo esse procedimento acontece, é que a autoridade policial vai lavrar o flagrante. Então, olha aqui, resultando das respostas fundadas à suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto, ou seja, fiança, enfim, ou daquelas pessoas que elas não podem ser flagranteadas, né? Ou daquelas pessoas que elas não podem ser flagranteadas, tá bom? Mas elas podem ser conduzidas, tá?
Usuário de droga não dá para a gente flagrantear, mas você pode ser conduzido, realizar a ocorrência, encaminhar para o juizado, tá certo? Ok? Olha lá. Gente, falta de... Isso aqui é tão besta, mas ele cai muito em prova. Falta de testemunha da infração. Quantos crimes que eles acontecem sem testemunha? Você pega a pessoa, leva ela perante o delegado, vai impedir o flagrante, o fato de não ter testemunha? Não vai. Só que aí vai ter que assinar pelo menos 2 pessoas que presenciaram a apresentação do preso à autoridade policial. Tá certo? Presenciar a apresentação do preso à autoridade policial. Aí chega o preso rebarbado, ele se recusa a assinar. Ou então vem aquele advogado retardado e fala para ele, não assina nada, não. Eu já vi isso, gente. Advogado. Aí eu falei, doutor, vou dormir em pé na rede porque você está falando que seu cliente não assinar. Né? Ou então, às vezes, ele não sabe assinar, né? Ou então ele não pode, está sem a mão, né? Quebrou os dedos, sei lá. Enfim. O que vai acontecer aqui? Quem vai assinar o auto de prisão? 2 testemunhas que tenham ouvido a leitura na presença do acusado, do condutor e das testemunhas. Cuidado, o código pede tudo isso. O acusado se recusou a assinar. Mesma coisa aqui, ó. Ah, eu só fiz copiar, né? Olha aqui, agora. Uma situação importante. Lavrou o auto de prisão em flagrante. Tem que constar informação quanto à existência de filhos, as idades das crianças, se elas têm alguma deficiência, o nome do contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, e a pessoa presa vai ter que indicar isso, tá? A autoridade policial tem que ter esse cuidado. Pode ser cobrado na sua prova? Pode. Vamos lá. Não tem escrivão no dia para lavrar o auto de prisão em flagrante, ou o escrivão está impedido. O delegado vai pegar um ad hoc, ele vai designar outra pessoa. Neste caso, ela vai ter que prestar o compromisso legal, tá? Vai ter que assinar um termo de que ela vai realizar tudo aquilo conforme a lei e tal, enfim, tá bom? Então, não tem escrivão, pega qualquer um lá e vapo. Vem todo mundo junto, beleza? Lembrem de uma coisa, comunicação de prisão é imediata. Encaminhamento dos autos do APF até 24 horas. Comunicar, você comunica imediatamente. Então, você comunica ao juiz competente, o MP, a família do preso, ok? Tudo isso é imediatamente. Agora, você vai ter que encaminhar em até 24 horas o auto de prisão em flagrante para o advogado, caso ele informe, ou cópia para a Defensoria Pública, tá bom? Ou cópia para a Defensoria Pública. Nesse mesmo prazo de 24 horas, tem que entregar para o preso a nota de culpa. Na nota de culpa, pessoal, vai ter lá o porquê dele estar sendo preso. Qual foi o artigo que ele está sendo preso. Em razão de ter violado qual artigo do Código Penal. Além disso, na nota de culpa, a autoridade policial assina, tem que ter aqui, como eu falei, o motivo da prisão, o nome do condutor e das testemunhas. Isso é importante demais. Se não tiver autoridade policial no lugar que tiver sido efetuada a prisão, leve ele para o mais próximo. Não tem autoridade policial, sei lá, em Santarém, vai lá para onde é mais próximo, onde está mais próximo, Mojuí. Vai lá em Mojuí, não tem delegado, traz para cá. Ok? Aqui, pessoal, muito importante, que é a previsão aqui que eu tenho da audiência de custódia, tá? Então, olha só, muito cuidado que em que pese a falta, nós temos, o pacote anticrime trouxe as situações relacionadas à falta da audiência de custódia como uma hipótese para relaxamento da prisão, tá? Cuidado, isso está suspenso, tá bom? Isso está suspenso. Então, olha aqui, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até, olha aqui, de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia. Cuidado, pessoal, cuidado. Porque quando a gente trata lá no inquérito policial, na situação relacionada, e é uma aposta que eu tenho na prova também para discursivo. Eu estou cheia de tudo eu acho que vai cair, né? Então, se vir acertar, não é nem mérito, né?
a situação de intervenção policial com resultado morte, que trouxe a necessidade de citar o policial, né? Quando tiver sido instaurado algum procedimento contra ele, essa citação é prazo de 48 horas para ele apresentar defesa. Se ele não apresentar defesa, a instituição que ele está vinculado tem o prazo também de 48 horas para apresentar. Tá entendendo? Se não tiver advogado, preferencialmente a defensoria pública. Mas para ser defensoria pública, e não tem defensoria pública na cidade, indica um outro advogado. Quem vai ter que pagar por esse advogado, pessoal? É o policial? Não. É a instituição pela qual ele está vinculado. É a que vai ter que pagar. Entendeu? E não tem advogado, não tem defensoria pública. Para chamar esse advogado para a instituição poder vir pagar, tem que ter uma manifestação de que na cidade não tem defensoria pública. Lembra-se, então, que esse prazo é 48 horas. Esse prazo é 48 horas. Se ele for cobrar isso, ele vai cobrar como 24. Porque tudo quanto é prazo que a gente pensa, né? É 24 horas, 24 horas. Ok? Então, quem tem que estar na audiência de custódia? Quem tem que estar? O acusado, o advogado, ou o membro da defensoria, o Ministério Público, tá? O Ministério Público. E aí o juiz vai fazer aquilo que vocês já sabem. Olha aqui, vou desenhar aqui, vou ver se pega um quadro aqui, olha. Olha só. Eu tive aqui a situação em flagrante. Se o juiz vê que o flagrante ele é legal, ele homologa o flagrante. Se o juiz vê que o flagrante ele é ilegal, ele relaxa a prisão em flagrante, tá? Dentro dessa situação, o juiz homologa, ele vai ver se tem representação. Agora é diferente. Quer ver? Pera lá. Eu ainda vou mudar. Esse quadro eu fazia diferente. Eu olhava se o juiz via pela necessidade. Agora, o juiz vai ver se tem representação pela prisão preventiva. Se tiver representação pela prisão preventiva e tiver os requisitos lá do artigo 312 do CPP, o juiz vem e converte o flagrante em preventiva. Tendo representação pela prisão preventiva e o juiz vê que não tem as situações do artigo 312, ele concede liberdade provisória. Que pode ser com fiança ou sem fiança. E ele ainda pode impor medida cautelar diversa da prisão. O pacote anticrime modificou essa minha tabela. Quem é meu aluno mais tempo, lembra que eu não fazia dessa forma, né? Então, olha lá. Tem o flagrante, o juiz vai ver se o flagrante ele é legal. Se ele for legal, ele homologa. Depois disso, ele vai ver se houve representação da prisão preventiva. Porque o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício nem no momento da conversão. Se teve representação pela prisão preventiva, aí o juiz vai analisar. Tem necessidade da prisão? Tem os requisitos do artigo 312? Tem. Então, eu vou converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Não tem os requisitos do artigo 312, concede liberdade provisória com ou sem fiança e pode ser que ele aplique medida cautelar diversa da prisão. Ok? Levem isso para a prova dos senhores. É isso que eu falei aqui, pessoal. A única coisa que eu quero que vocês modifiquem aqui é essa conversão da prisão em flagrante agora precisa de representação. Vou voltar. Ou seja, não pode de ofício.
tá certo? E eu até incluiria aqui a possibilidade de medida cautelar diversa da prisão. Deixa eu voltar lá. Enquanto isso, eu pego um pouquinho de água aqui, rapidão. Vai aqui, ó. Hã? Mas pode ser que caia. Doido, com força. Tranquilo? Professora. Olha só, gente. Professora. Uma situação muito importante. Não posso prender em flagrante quem claramente cometeu o crime em... Professora. amparado por uma causa de justificação, tá? Amparado por uma causa de justificação, eu não tenho como prender alguém em flagrante, tá certo? Quem quiser falar comigo, fale pelo chat, por favor. Tá? Olha lá. Então, se o juiz verificar no auto de prisão em flagrante que a gente praticou o crime em condições constantes no artigo 23, né? Situação relacionada ao excludente de licitude, né? Poderá fundamentadamente, olha aqui, conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório, ou seja, você não pode prender preventivamente alguém, você, na verdade, perdão, você não vai poder prender em flagrante, né? Olha aqui, modificação do pacote anticrime. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou integra a organização criminosa armada ou milícia que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória. Eu acho que o STF uma hora vai falar que isso daí é inconstitucional, tá? Não foi tempo ainda. A autoridade que deu causa sem motivação idônea a não realização de audiência de custódia por prazo estabelecido no caput deste artigo terá responsabilidade administrativa civil ou penalmente. Gente, se for culposamente, não dá, né? Situação até lá relacionada a abuso de autoridade. Não tem nenhum crime culposo no abuso de autoridade, né? Aqui, ó, dê uma olhada, que eu tenho isso aqui no código, mas isso aqui está suspenso, tá? Transcorrido 24 horas após não realizada audiência de custódia, vai ser a ilegalidade da prisão. Coloque aí. Esse dispositivo está suspenso. Suspenso. Esse dispositivo está suspenso. Gente, deixei aqui umas páginas em branco, aqui para cima. Deixa eu achar onde está. Não. Olha, lembrem disso aqui, ó. Vamos voltar aqui, só uns pincelar algumas coisas, tá? Não tem no material de vocês, não. Lembra aqui o que não admite tentativa, tá, pessoal? Dentro desse caso aqui, ó, só lembrem-se. Crime culposo admite tentativa, não. Mas se for culpa imprópria, admite. Segunda parte lá do artigo 20, do parágrafo 2º, né? Ou do primeiro. Ok? Crimes omissivos próprios não admite tentativa, mas o omissivo próprio admite. Impróprio, perdão.
Admite. Ok? Lembrem dessa informação aí na sua prova. Tá? Culpa imprópria admite tentativa. Omissivo impróprio admite tentativa. Pode vir na sua prova? Tranquilamente, algo que pode vir na sua prova. Olha lá, erro de proibição direto e erro de proibição indireto, pessoal. Vamos tentar lembrar aqui. Deixa eu ver se tem um erro de proibição aqui. A pessoa não sabe que aquilo é proibido, ela acha que aquilo é permitido. Vamos lá, por exemplo, a pessoa, ela vem e faz açúcar, né? Ela não sabe que aquilo é proibido, erro de proibição direto. Agora, eu chego em casa, pego meu namorado com outra, e eu mato o meu namorado e a outra, e o policial chega e fala, não, fica tranquilo, não precisa me prender não, que eu agi em legítima defesa da minha honra, né? Aí ele, pô, mas isso não é crime, eu não estou diante de uma causa excludente, não. Não, isso é erro de proibição indireta, tá? Então, quando você acha que você está diante de uma discriminante putativa, é o erro de proibição indireto, lembre isso na sua prova. A pessoa não sabe que é crime, é o direto. Ela acha que ela está amparada por uma causa de justificação, uma discriminante putativa, tá? É o indireto, erro de proibição indireto, tá? Aqui, pessoal, dá uma olhada aqui, que eu quero falar sobre tipicidade conglobante, que eu acho que pode vir na sua prova. Prestem muita atenção aqui, pessoal. Quando eu falo crime, agora eu já misturei com direito penal, mas é bom para relembrar tudo, né? Eu digo que eu tenho crime, que ele é o fato típico, mais ilicitude. A ilicitude pode vir na sua prova também chamada de antijuridicidade. Mais culpabilidade. Dentro do fato típico eu tenho conduta, eu tenho nexo, perdão, tenho conduta, eu tenho resultado. Peraí. Merda. Eu tenho nexo e eu tenho a tipicidade. Ok? Na ilicitude, eu não estudo a ilicitude, eu estudo aquilo que exclui a ilicitude, tá? Eu tenho 4 causas legais e eu tenho uma causa supralegal, tá? As causas legais, então, é a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito, né? Beleza? Olha só, essas são as causas legais. E eu tenho uma causa que é supralegal, que é o consentimento do ofendido. Que é uma causa supralegal. Ok? Então, presta atenção bem aqui. Na tipicidade, pessoal, vou puxar agora aqui. Então, vocês estão vendo aqui que o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito é uma causa que exclui a ilicitude, tá bom? A ilicitude. Eu vou puxar para cá, que eu quero trabalhar com vocês aqui a tipicidade. Estou dentro do fato típico, tá bom? Olha aqui. Estou dentro do fato típico. Então, olha aqui a tipicidade. O que eu tenho na tipicidade, pessoal? Eu tenho a tipicidade formal. E para eu ter isso, eu preciso ter a tipicidade material. Né? Olha só, gente. O que eu quero dizer com isso?
Eu preciso que isso esteja dentro da lei, ou seja, tem que ter a previsão legal. E eu preciso que essa conduta seja uma conduta relevante. Tá? Ou seja, se cair na sua prova que a conduta ela é insignificante, é porque não tem a tipicidade o quê? Material. Então, a conduta insignificante, ela exclui a tipicidade material. A insignificância exclui a tipicidade material. Por isso que quando uma conduta ela é insignificante, ela não é crime. Ela não é crime porque não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, não tem fato típico. Se não tem fato típico, não é crime. Tá? Essa é a tipicidade normal que nós trabalhamos e é adotada pelo Código Penal. Ok? Só que veio o professor Eugênio Raul Zaffaroni e falou o seguinte: essa doutrina brasileira não está muito pai d'égua com isso, né? Quer dizer, todo mundo, né? A tipicidade não é só formal material. Eu tenho a tipicidade e ela é dividida em tipicidade formal e ela é dividida em tipicidade conglobante. Tá? A tipicidade conglobante, ela é dividida em tipicidade material e ela pressupõe a antinormatividade. O que seria uma conduta antinormativa? Aquelas condutas que não são fomentadas e aquelas condutas que não são determinadas pelo Estado. Ok? Por exemplo, vamos lá. Um oficial de justiça, quando ele entra na casa de alguém para pegar um bem, porque o juiz determinou para fazer a penhora, ele é como se ele estivesse furtando, né? Alguma coisa. Só que não é crime, porque ele está no estrito cumprimento do dever legal. Para a nossa tipicidade, o oficial de justiça comete um fato típico. Mas o fato ele não é ilícito por estar diante de uma excludente de ilicitude. Só que para o Zaffaroni, quando o oficial de justiça ele está cumprindo o seu dever, ele está agindo por uma determinação estatal. E por ele estar agindo por uma determinação estatal, a conduta dele não é antinormativa. E por não ser antinormativa, não tem tipicidade conglobante. E, portanto, eu afasto a tipicidade. Então, para o Zaffaroni, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito exclui o fato típico. Entendeu? Então, olha só. Aqui, a nossa conduta, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito são excludentes de ilicitude. Mas se vir na sua prova que é com relação a Zaffaroni e a teoria da tipicidade conglobante, o estrito cumprimento de um dever legal e o exercício regular de um direito é uma causa que exclui a tipicidade, excluindo, portanto, o fato típico. Deu para entender isso, sim ou não? É uma situação que pode ser cobrado na sua prova, tá? Pode ser cobrado na sua prova. Certo? Tudo tranquilo para quem está no online? Tranquilo, professora. Sim. Vou mudar aqui, que eu quero relembrar uma outra coisa com vocês. Olha só, tá? Prestem bem atenção aqui. Coação irresistível. Vou botar pequeno aqui, porque depois eu quero escrever mais.
coação irresistível. Ela pode ser física ou ela pode ser moral. O que seria a coação moral física irresistível? Eu forçar alguém a fazer alguma coisa, é eu segurando o braço da pessoa. Tá? Na coação física irresistível, eu não tenho conduta. Eu não tenho conduta. Se eu não tenho conduta, afasta o fato típico. Tá? A coação moral irresistível, pessoal, a conduta tá de boa. A conduta não tá viciada. Só que eu não posso exigir da pessoa uma situação diversa. Por isso que entra aqui a inexigibilidade de conduta diversa. Alguém vira para mim e fala, Fabi, você tá de frente com a... Alguém me manda uma mensagem aqui agora, me manda a foto do meu filho. O meu filho amordaçado. E a pessoa fala, mata a Brenda aí agora. Eu vou matar a Brenda. A minha conduta foi viciada? Não foi. Tá livre a minha vontade? Tá livre. Só que eu posso, o juiz pode exigir de mim uma conduta diferente da conduta que eu tive? Não. Portanto, a coação moral irresistível afasta a culpabilidade. Outra situação que eu aposto aqui para vocês, pessoal, são as teorias da conduta. Teoria clássica, teoria neoclássica, neocantista e teoria finalista. Nós adotamos a teoria finalista. Na teoria clássica, pessoal, dolo e culpa está na culpabilidade. Ou seja, a finalidade da sua conduta está lá na culpabilidade. Na neoclássica, o dolo e a culpa, vou colocar aqui, culpa e dolo, eu vou mudar aqui. A culpa e o dolo estão lá também na culpabilidade. Só que dentro do dolo, eu tenho a atual consciência da ilicitude. E também está dentro da culpabilidade. Agora, a teoria finalista, ela faz uma quebra do dolo. Ela pega o dolo junto com a finalidade da conduta e a culpa e traz para dentro do fato típico. E essa parte da consciência da ilicitude, ela manteve lá na culpabilidade. Só que agora não é mais atual, é potencial. Pode vir na sua prova? Pode vir na sua prova. Ok? Pode vir na sua prova. Outra coisa importante que pode vir na nossa prova. Faça um print aí que eu vou apagar essa luz aqui. Deixa eu escrever mais coisas. Eu acho ainda que vai vir na prova, né? Pessoal aí que tá em casa, tá tranquilo? Tá dando para ver? Posso apagar aí?
Pode. Não vou pagar, não. Não, você. Legítima defesa. Legítima defesa, o estado de necessidade. A legítima defesa, agressão injusta, pessoal. A agressão não pode ser justa, tá? Ela tem que ser injusta. Ela pode ser atual ou iminente. O estado de necessidade, pessoal, é uma situação de perigo não causado, não causado dolosamente pelo agente. Esse perigo é um perigo atual. Aqui, se ele causar esse perigo culposamente, ele pode sim se valer do estado de necessidade. Aqui, pessoal, eu tenho que utilizar aquela forma, né, que tem menos prejuízo. Aqui eu não preciso usar uma forma que tem menos prejuízo. Por exemplo, vem uma pessoa, eu sou alguém muito grande, muito forte, né? Muito forte eu sou. E vem uma pessoa, né, fraca, mas vem para me bater. Eu sou exímia corredora. Se eu correr, eu fugi dessa agressão injusta. Para eu me valer da legítima defesa, eu preciso me valer dessa situação com menos prejuízo? Não. Eu posso sim encarar. Olha, eu podia correr, mas eu quis revidar. Pode na legítima defesa? Pode. No estado de necessidade, não pode. Imagina que a Brenda, ela botou fogo na casa. Não, vamos lá. Vamos ver uma situação em que ela causou perigo e esse perigo foi culposo. A Brenda tá lá cozinhando, foi cozinhar lá uma panela de feijão. A panela de feijão explode. Ela tá fazendo um jantar lá pra Pamela e pra Paula, que são amigas dela, né? Essa panela de pressão explode, bate não sei o quê, espocou a casa pegou fogo. Pra Brenda poder sair da casa, ela causou perigo? Causou. Só que ela causou culposamente, tá? Ela causou culposamente. Se fosse dolosamente, não podia. Agora, culposamente. Aí, pessoal, pegou fogo na casa. Ela sai atropelando as meninas e empurra elas no fogo para poder sair pela janela. Porque só a Pamela estava tentando sair pela janela, a Brenda foi lá, puxou ela e saiu ela. A Pamela morreu esturricada. Pessoal, só que a porta estava aberta. Por que a Brenda, ao invés de sair pela porta, ela teve que matar a Pamela? Neste caso, ela não utilizou a forma menos gravosa. Ela podia ter simplesmente, né, empurrado a Pamela para a porta, já que ela estava na janela. Ela ia machucar a Pamela, ia. Então, neste caso aqui, como ela tinha uma forma de não causar um perigo maior, ela não vai poder se valer do estado de necessidade. Agora, a legítima defesa não tem problema. E o excesso? Vocês respondem pelo excesso que você causar? Responde. Mesmo que esse excesso seja culposo ou doloso. Vocês respondem pelo excesso culposo. Na legítima defesa, você se excedeu. Você vai responder por esse excesso. Mas você se excedeu culposamente. Você empurrou a pessoa, ela bateu com a cabeça. Nossa, quebrou a cabeça. Foi excesso? Foi precisar? Não. Você vai responder. Então, vai vir na sua prova que o excesso culposo, ele não vai ser penalizado. Vai sim. Tá? Vai sim. Pergunta aos senhores. Cabe tentativa em crime omissivo por comissão ou comissivo por omissão? Cabe. Anotem aí. Cabe tentativa. Cabe tentativa no crime omissivo impróprio?
Cabe tentativa. Cabe tentativa no homicídio próprio? Não cabe. Fabi, como seria uma tentativa no omissivo impróprio ou no comissivo por omissão? Vou já lhe mostrar aqui. Eu estou fechando, lembrando que as coisas que eu acho que vai, né? Eu vou preparar amanhã. Vou abrir meu código ali e vou ver o que eu acho que vai ser cobrado. Olha aqui. Eu tenho crime omissivo impróprio. As situações lá que eu tenho, por lei, obrigação de cuidar, a pessoa em que eu sou garante e a situação de ingerência. Né? A lei me obriga a cuidar de alguém, eu sou pai ou mãe de alguém. Eu disse para a Pâmela que eu cuidava do filho dela, eu sou garante. Policial, a professora, né? Eu causei aquele mal por ingerência. Se eu me omitir nessas situações, eu vou responder pelo resultado. Tá? Uma norma de cognição imediata. Ok? Norma de extensão, perdão. Agora, olha só. Posso ter a modalidade tentada aqui? Tentativa? Imagina a situação da madrasta, a babá. A babá, pessoal, ela não gosta da criança. A mãe sai, ok? A criança diz que vai para a piscina, a babá tá bom. Ela fica olhando a criança ir para a piscina. A criança se afoga, ela não faz nada. É homicídio impróprio? É. A criança está lá se afogando, o pai da criança chega e salva a criança. Ela pode responder por tentativa de homicídio? Pode. Posso ter participação omissiva em crime comissivo por omissão? Caralho, olha isso, desculpa. Participação, olha lá. Omissiva em crime comissivo por omissão. Diabo é isso, professora? O namorado da babá, não faz nada quando vê ela olhando a criança se afogando. Pode ser partícipe? Pode. É uma participação omissiva no crime comissivo por omissão. Tá? A pessoa que se omite, ela pode ser coautora de um crime omissivo impróprio? Pode. Tá? Beleza? Isso aqui pode vir na sua prova, pessoal. O que mais? O que mais que a gente acha que pode vir na prova? Hã? Concurso de pessoas. Certamente vai cair concurso de pessoas. Deixa eu abrir logo por aqui. Concurso de pessoas vai cair? Vai. Vamos lá. No concurso de pessoas, pessoal, eu preciso de quê? Pluralidade. De agentes e condutas. Preciso de relevância causal entre as condutas. Preciso de que mais? De identidade de infração penal. E eu preciso de liame subjetivo. Tá? Ok? Eu posso responder
pelo crime que eu quis participar, independente do resultado que eu tive? Posso. Olha o exemplo aqui. O A, ele convida o B para fazer um furto. Só que o A convida o B para fazer o furto. O B aceita fazer o furto, mas fala para ele o seguinte: olha, é só o furto, meu irmão, eu não quero que machuque ninguém. Se a casa tiver alguém, eu nem vou. Se a casa tiver com alguém lá dentro, eu nem vou. O A, escondido, leva uma arma. O A escondido leva arma. Chega lá, pessoal, o C é o caseiro, tá lá dentro. Vai para cima do A, o A mata ele. Estamos diante de um latrocínio. Se está diante de um latrocínio, mas o B, ele já tinha falado: olha, eu só quero participar do furto. Só quero participar do furto. Eu não imaginava que esse filho de uma égua estava com essa arma. Então o B vai responder pelo furto e o A vai responder pelo latrocínio. Agora, só confirma a causa de aumento aí para mim no artigo 20. Até a metade, é? Até metade. Aí, olha só, o A convida o B para fazer o furto. Olha aí essa causa de aumento aí agora. Sabe o que eu tô falando, né? É até a metade? É até metade. O B diz: mano, se for furto, tranquilo. Só que o A fala: olha, mas eu vou levar uma arma por via das dúvidas. O B fala: porra, velho, mas é só o furto. Pra que tu vai levar essa arma? Não, mano, é só pra segurar, mas é só furto, não tem ninguém na casa. O B tinha consciência que podia dar merda? Tinha. Chega o caseiro, o A mata o caseiro, latrocínio. Neste caso, o B, tendo deixado claro que só queria participar do furto, ele responde pelo furto. Só que, como ele tinha previsibilidade do crime mais grave, ele vai poder aumentar a pena do furto até metade. Ok? Essas duas circunstâncias aqui é possível no concurso de pessoas, tá, pessoal? Tem a Passa um participação print aí da tela. também, né, professora? Quem tá copiando, tira uma foto, enfim. Eu tô aproveitando assim, fazendo um bololô doido, né? Olha, a participação de menor importância reduz de um sexto a um terço. Isso aqui não é não, tá? Participação de menor importância. É com autoria mesmo. Outra situação de concurso de pessoas. Posso tirar daí, pessoal? Posso? Pessoal do online já fizeram print? Já pensou se cai uma dessa aí na prova? Olha lá. Ainda no concurso de pessoas, vamos falar sobre o liame subjetivo. O liame subjetivo, pessoal, é o vínculo psicológico. É eu saber que estou cometendo o delito junto com aquela outra pessoa. O liame subjetivo, ele pressupõe ajuste prévio? Sim ou não? Precisa de ajuste prévio, pessoal? Não, né? Então, prescinde. Ou seja, não precisa de ajuste prévio. Fabiana, então, quando eu tiver duas ou mais pessoas cometendo crime sem saber que elas estão cometendo crime, eu vou estar diante de o quê? Autoria colateral. E a autoria colateral, ela tem algumas consequências. Vamos falar aqui sobre essas consequências da autoria colateral. Olha só. Imagina que o A, tá? Não, vou vir aqui, ó. A autoria colateral, ela pode me determinar, pessoal,
a chamada autoria incerta. Se na autoria colateral eu me deparo com uma autoria incerta, pessoal, ambas as pessoas respondem por tentativa. Se eu tiver a autoria certa, na autoria colateral, cada um responde pela sua conduta. Agora, você quer ver uma situação aqui em que eu tenho uma situação de autoria incerta e uma das pessoas cometeu crime impossível? Ninguém responde por nada. Uma pessoa coloca açúcar num, achando que é veneno, e a outra faz o veneno. Mas a perícia não consegue descobrir qual das duas que colocou o veneno. Ninguém responde por crime nenhum, mesmo diante do corpo. É algo que eu acho que pode vir cair na sua prova também. Tá? Inclusive, nós já fizemos várias questões na discursiva sobre essa situação aqui de concurso de pessoas. Tá? Pessoal, a bateria do meu celular está acabando, está com menos de 5%. Então, eu vou encerrar a aula agora, tá? Acho que a Fernanda vai dar uma revisão para vocês, mas eu vou preparar, nem que seja num horáriozinho aí, algumas apostas minhas para a prova de penal, processo, legislação. Eu entro, nem que seja no Instagram, ok? Online lá no Instagram, e vocês entram atrás de mim. Fiquem só de olho, porque daí eu libero aonde eu vou entrar, dando uma revisão, tá? Hoje eu quis esses dois assuntos de processo penal que eu acho que vai cair na prova, e eu quis relembrar alguns pontos importantes. Pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês essa noite. Beijos e fiquem com Deus.